Olá, hoje a nossa conversa é sobre um setor que virou febre e está tomando conta da nossa forma de comprar. É pelas plataformas digitais e pelas redes sociais, o e-commerce. Por falar em redes sociais, nosso programa está lá também. E você pode participar, curtindo, compartilhando, interagindo com a gente. @RedeTVT. O Transição, Trabalho e Tecnologia está no ar. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O comércio virtual já era uma tendência mundial e cresceu ainda mais com a pandemia. Era a única forma de poder comprar coisas por causa do isolamento, comércio fechado. Mas será que esse crescimento traz benefícios e oportunidades para trabalhadores e trabalhadoras? Como é que fica o mercado de trabalho nesse setor? A Patrícia Pellatieri, diretora técnica adjunta do Diese, e o Francisco Pereira, o Chiquinho, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, vão conversar com a gente sobre isso. Sejam bem-vindos. O comércio é responsável pela geração de uma grande parcela de empregos formais e informais. O setor de comércio e serviços representa 72% do PIB brasileiro e depende diretamente de a população ter emprego e renda, da taxa de juros e também da oferta de crédito. Tudo isso para as pessoas poderem comprar. Na última década, houve um crescimento do comércio eletrônico e das plataformas digitais. Com a pandemia e o isolamento social, o atendimento dos clientes das lojas físicas migrou para onde? Para os sites na internet, para os aplicativos de celulares. Esses espaços virtuais também se transformaram em alternativa para pequenos produtores em venda direta, principalmente em redes sociais. Ou seja, não só as grandes empresas, mas até mesmo pessoas comuns, como nós, passamos a usar a internet para vender alguma coisa. Nós vamos trazer alguns dados para você agora. Vamos ver. Segundo o Diese, só no primeiro ano da pandemia, as vendas cresceram 56,8% entre janeiro e agosto de 2020. Os sites de compras cresceram 20% entre janeiro e novembro de 2020, chegando a 1,5 milhão. 16% do total de micro e pequenas empresas do país passaram a vender apenas pela internet. E os produtos mais vendidos no e-commerce foram cosméticos, fármacos, alimentos, bebidas, vestuário, acessórios, móveis e eletrodomésticos. Dados do Neotrust, empresa responsável pelo monitoramento de mais de 85% do e-commerce brasileiro, revelam que o setor registrou um faturamento recorde em 2021. No total, mais de 161 bilhões de reais, um crescimento de 26,9% comparado ao ano anterior. O número de pedidos aumentou em 16,9%, com 353 milhões de entregas. Em 2021, o ticket médio também registrou aumento de 8,6% em relação a 2020, atingindo a média de R$ 455 por compra. Pois é bem verdade que mesmo com a recessão econômica, o setor foi um dos únicos que cresceram nos últimos anos. Cresceu em volume, mas será que a quantidade de vagas também aumentou? Chiquinho, Patrícia, o nível de emprego acabou crescendo ou diminuindo com o e-commerce? O que aconteceu com o mercado de trabalho? Então, André, como você bem disse no início, o comércio ele está muito, a dinâmica do comércio está muito ligada à questão dos indicadores econômicos, principalmente da renda. Então, se você tem uma ampliação da renda, você tem um aumento do consumo, ou seja, das vendas, seja ela física, seja por e-commerce. Então, está mais vinculado à dinâmica econômica neste momento do que propriamente a uma mudança de estrutura, né? Então, nós temos aí, em termos de nível de emprego, se a gente olhar, antes da pandemia, eram aproximadamente 18 milhões e meio de trabalhadores, né, nesse setor de comércio especificamente. O eletrônico.
Não, comércio de uma Geral. maneira geral, isso. Caiu em 2020, mais de 2 milhões, foi lá para 16 milhões o nível de ocupação. E em 2021, no final de 2021, voltou aos mesmos patamares de antes da pandemia, né? Então, essa recuperação. Agora, tem uma mudança significativa que nas condições de renda desses trabalhadores do comércio. O que nós temos é uma queda brutal no rendimento médio desses trabalhadores, né? Na ordem aí de 20%, o que é muito em 2 anos. Então, se você pegar a média de remuneração de 2019, era R$ 2.250, em média, o trabalhador do comércio recebia, e no final de 2021 estava recebendo 1.990. Entendi. Então, você tem essa mudança, Mas né? a gente pode atribuir isso ao comércio eletrônico, pessoas que foram trabalhar com o e-commerce, ou é a crise econômica, outros fatores que fizeram a faixa salarial cair? Acho que tem um pouco das duas coisas. Certamente tem muito efeito da crise econômica, porque os trabalhadores no Brasil, de uma maneira geral, tiveram queda da renda. Tem muito a ver com escolhas políticas que foram feitas lá. Então, a reforma trabalhista, ela flexibilizou e possibilitou contratações mais precárias. Então, isso afeta a renda e nós estamos vendo as estatísticas agora, se junta essas coisas. Mas também tem a ver com essas novas relações de trabalho que o comércio eletrônico traz, né? Que é o trabalho sob demanda. Então, vem primeiro no comércio, mas, na verdade, tem indicativos de atingir outros setores também, em razão de uma legislação muito flexível, uma legislação trabalhista muito flexível, né? Agora, no geral, Chiquinho, com base nisso que a Patrícia está falando, sobre essas novas relações, de um lado a gente tem o acesso fácil, né, a comprar coisas, a gente pode comprar pelo celular, pelo computador, enfim. Aí o comércio eletrônico, o e-commerce cresce, teoricamente mais postos são gerados, mas tem a questão da queda na renda. O que a gente pode, no geral, dizer teve avanço ou retrocesso nessa história toda com a chegada do e-commerce, com o avanço do e-commerce? Como é que você avalia isso, Chiquinho? Não, eu acho que, concretamente, eu acho que é um avanço, porque facilita muito a vida das pessoas, né? Principalmente uma vida muito atribulada que a sociedade tem, e não resta dúvida que esta forma de compra, ela facilita, por esse lado, facilita bastante. Eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para poder assentar, porque tem um problema aí bastante importante que a Patrícia tocou na questão, inclusive, que é o problema da renda desses trabalhadores, né? A questão da precarização do trabalho e, com isso, uma diminuição na renda desses trabalhadores é algo extremamente importante e tem que ser levado em conta, né? Aliás, eu acho até que essa questão das compras, né, por um site, por um aplicativo, etc., ele não tem, ainda não está no ponto que deveria, que acho que poderia estar, exatamente por essa questão econômica. Mas eu tenho certeza que um pouco mais adiante será inevitável. E aí eu te pergunto, como a Patrícia fala que a renda pode ter caído também por causa do trabalho sobre demanda, você como representante dos trabalhadores, então, me diz, existe já algum tipo de movimentação na questão da organização desses trabalhadores para proteger direitos? Não, não resta dúvida. É evidente que o que foi feito aqui no Brasil em termos de reformas, a gente sempre compreendeu que alguma reforma viria para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida, principalmente a vida daqueles menos aquinhoados, que são os trabalhadores de base e assim por diante. Mas o que nós estamos vendo é que, assim, na prática, esse conjunto de mudanças, muito pelo contrário, trouxe uma precarização extremamente grande, forte, e, claro, isso implica diretamente na questão do consumo, né? Então, não se consome mais ou de uma forma ou de outra, não é pelos modelos, né? Se é na loja física ou no virtual, não, é porque realmente o poder de compra desses trabalhadores, ele está duramente afetado. Ô André, se você me permite só fazer Claro.
Acho que o Chiquinho toca num ponto super importante, que é a forma como o comércio eletrônico, ele não veio com a pandemia, ele vinha, faz tempo, né? Isso, ele vinha entrando de uma forma mais gradual, com uma certa resistência, inclusive dos pequenos e médios comerciantes e da população de uma maneira geral, né? Mesmo com a pandemia, se você pegar a faixa de 60 anos e mais, ainda tem resistências e não compram via em todas as faixas de renda, não é só nas classes menos favorecidas, não, em todas as faixas. É uma questão cultural nesse caso. Essa aceleração que aconteceu por conta da pandemia, e teve também uma ampliação aí, porque as pessoas estavam em casa e tem aí uma certa compulsão, inclusive em muitos casos, essa aceleração, ela veio desacompanhada de uma regulamentação. Então, isso que o Chiquinho toca, que as plataformas de e-commerce, elas entraram nessa lacuna, né, nesse momento de necessidade, de uma forma absolutamente desregulamentada. E nós vemos uma coisa curiosa, porque o preço no site, ele é mais baixo do que na loja física. Então, a gente vê uma mudança estrutural na condição de trabalho do vendedor. Vamos dizer que a maior parte da ocupação do comércio são os vendedores, né? Quem está na ponta. O que acontece hoje? As pessoas chegam, então o vendedor atrai o cliente, ele explica, ele convence a comprar, ele mostra o produto, mas ele não consegue chegar no preço que está no site. Então, ele faz a venda, mas ele não recebe por essa venda. E grande parte da remuneração do vendedor é comissão. É comissão. Agora, o e-commerce, ele traz uma série, além dos vendedores serem prejudicados, como o Chiquinho estava falando sobre precarização também, a gente encontrou um trabalhador que vai falar que é de uma outra função, não é vendedor, mas ele contou como é que é isso, como é que é o drama do trabalhador que também depende, que está relacionado ao e-commerce. Vamos ver. Essa caixa que você está na mão é uma entrega de alguém que comprou pela internet? Sim, senhor, é uma entrega. Você faz quantas entregas por dia? Uma média de umas 40, 50. O problema é a gasolina que está muito alto, né? O custo do combustível está demais, mas a gente tem que correr atrás, né? Mas você gasta... Quanto você gasta um tanque por dia de moto? Não chega a gastar um tanque, mas uns R$30, R$40 por dia. Então você tem que fazer muita entrega? Sim, tem que fazer bastante entrega para compensar. Quanto você recebe por entrega? Aqui são R$3 por entrega. Você entrega 10 pessoas para pagar só a gasolina. Depois das 10ª que você começa a ganhar dinheiro. Isso aí. Não é que a gente começa a ganhar, ainda tem um custo de pneu, relação. Então, é assim, ganha muito pouco. No final das contas, sai muito pouco para a gente. E você trabalha por aplicativo ou tem alguma empresa para a qual você já trabalha? Por aplicativo. Se você não tem carteira assinada? Não tem. Nenhuma segurança? Zero. Se sua moto quebrar, se você se machucar? É tudo comigo. Fica em casa sem grana? Sem grana, né? Você acha que isso está correto? Não. Deveria dar uma segurança maior pra gente. A gente ser melhor remunerado. E ter segurança também. Né? O principal, a segurança. A gente tem aí o caso dos entregadores que também fazem parte desse rol de trabalhadores do comércio eletrônico, né? Eles dependem das vendas para poder, como mostrou o rapaz aí, para poder sobreviver, né? Para poder trabalhar também fazendo a parte das entregas. Agora, essa é uma situação muito grave, né, Chiquinho? Não, sem dúvida. E assim, no dia a dia, eu acho que todo esse pessoal, como a gente tem um pouco mais de contato com eles, a gente acaba ouvindo histórias assim bastante curiosas e histórias que é uma realidade que um tanto quanto cruel. Por exemplo, se você pegar as pessoas que entregam alimentos, comidas, por exemplo, lanches, etc., em muitos dias, né, horas, essas pessoas acabam entregando esses alimentos e ele, às vezes, está sem se alimentar o dia inteiro.
ou sentindo o cheiro da alimentação que ele está entregando e ele não consegue se alimentar. Então, por exemplo, isso ainda vai demorar muito realmente para chegar a uma condição onde se faça um pouco de justiça, porque como é que pode? Nós usamos, num determinado momento no sindicato, a expressão quem faz pão não pode passar fome. É um pouco isso que eu estou dizendo, é um pouco isso que essas pessoas estão passando. Ele entrega o alimento, passa o dia inteiro sentindo o cheiro desse alimento e ele mesmo não pode provar absolutamente nada disso que ele acaba entregando às pessoas. E o pior de tudo, né, Patrícia, sem nenhum tipo de proteção social, né? Ele conta bem o exemplo, dá bem o exemplo de que se quebrar a moto dele, ele fica sem trabalhar, fica sem renda e é tudo por conta dele. Questão de saúde, se ele sofrer um acidente também, ele não tem nenhum tipo de cobertura, não é? Então, é exatamente isso, é a precarização da precarização. As empresas, né, de plataforma dizem que, olha, nós não tem vínculo empregatício porque nós só fazemos uma intermediação de prestadores de serviço com o consumidor. Mas, na verdade, eles vetam a entrada de pessoas, eles controlam jornada, eles estabelecem um ritmo de competição que leva a jornadas extensivas. Então, é claramente eu só não digo mais que é ilegal, porque, lamentavelmente, a reforma trabalhista transformou isso, essa situação numa situação legal, mas ela é, no mínimo, imoral, porque você tem uma absoluta subordinação ali, né? Porque ele depende daquilo para sobreviver, ele está subordinado a jornadas, a controle, inclusive eles são controlados por algoritmos. Se ele não chegar em tempo na entrega, ele é descartado, punido. Então, tem uma subordinação absoluta, né? E nenhuma proteção. Né? E tem, acho que mais um elemento que é muito importante nesse caso, é que essa coisa de ser tudo mediado por algoritmo meio que distancia o empregador. Mas você tem um empregador, que são as plataformas. E aí as reivindicações passam a ser para o Estado. A negociação, não é? E não para o contratante, né? Não para a empresa. Então, mas a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho sobre isso, viu, Patrícia? Chiquinho, a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial. A gente está percebendo que essa seara do e-commerce é bem grande, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar sobre esse assunto logo depois do intervalo, que é rapidinho. A gente volta já. Já estamos de volta. Os impactos positivos e negativos que as transformações tecnológicas provocam no comércio. Essa é a nossa conversa de hoje. Estão aqui com a gente a Patrícia Pellatieri, que é diretora técnica adjunta do Diese, e o Francisco Pereira, o Chiquinho, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Outro modelo de comércio eletrônico são as grandes plataformas de empresas de tecnologia que oferecem soluções para que as pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet. À primeira vista, elas podem ser consideradas mais democráticas e inclusivas, uma vez que abrem espaço para qualquer pessoa poder anunciar e comercializar. Para ilustrar, nós vamos trazer um exemplo de uma plataforma que só em 2021 vendeu mais de 1 bilhão de produtos, 27,5% a mais do que em 2020. Nós estamos falando do Mercado Livre. Mercado Livre é uma empresa argentina que atua em diversos países. Emprega 29 mil pessoas na América Latina, 12 mil no Brasil. Ela opera um sistema de negócios online de maneira peculiar, pois tanto empresas quanto pessoas físicas podem utilizar a plataforma para fazer negócios. Através da tecnologia, o Mercado Livre facilita transações comerciais e atende a quem queira vender, comprar, anunciar e enviar produtos. É o mais popular site de e-commerce da América Latina, muito acessado no Brasil. Já estava sendo uma tendência e a pandemia meio que acelerou esse processo. O comércio eletrônico vem crescendo muito rapidamente. No último trimestre de 2021,
O Mercado Livre aumentou o número de clientes em 11,1% em relação ao mesmo período de 2020. Atingiu mais de 82 milhões de usuários, entre vendedores e compradores. É muito mais fácil do que ir na loja e às vezes o vendedor te oferece 1001 coisa, você não tem tanto tempo para interagir ali. E aí é aquilo, a gente já tem certeza e já compra. E outra coisa é preço, né? Geralmente em loja eu sinto que é um pouco mais caro do que na internet. Até porque na internet você consegue procurar site, procurar outros lugares que estejam mais baratos. Você compra pela internet? Razoavelmente bastante, não é sempre, né, mas a gente sempre tenta comprar. Que tipo de produto você compra? Eu compro muito roupa, bastante camiseta, calça. Você não acha legal ir pra loja, experimentar e tal? Também gosto, né, mas nesse momento, assim, às vezes eu prefiro mais comprar pela internet. Roupas, cosméticos, que mais? E comida, muita comida. E você faz compra pela internet? Faço bastante. O que você gosta de comprar assim? Eu compro cabelo, meu cabelo eu coloco, eu compro. Pela internet? Eu compro pela internet. Eu compro pela internet meu cabelo, eu compro pela Shopee. E você mesmo coloca? Eu coloco, só compro material e eu faço. Os números em relação ao e-commerce nos surpreendem a cada dia. Somente no Mercado Livre são 32 compras por segundo. No final do dia, são quase 2.765.000 transações. Cada pessoa compra em média 7 itens. Que eu escolho o quanto eu quero pagar, como que funciona dentro daquele preço ali, se eu posso parcelar em 1, 2, 15 vezes. Às vezes a gente consegue parcelar bastante, às vezes a parcela mais reduzida. Somente no último semestre de 2021, o Mercado Livre gerou um envio de quase 276 milhões de itens. Eu gosto de ir no shopping para ver, mas eu estou preferindo comprar mais pelos aplicativos, assim. Porque às vezes, assim, sai mais barato, na verdade. Vamos a mais números impressionantes do mercado na internet. Somente no último semestre de 2021, 67 milhões de compradores e 9 milhões de vendedores fizeram negócio através da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre. O sucesso dessa modalidade de transação se deve a vários fatores. Entre eles, o acesso cada dia mais simplificado e seguro. Você se sente seguro fazendo compra? Você não tem medo assim de que alguém clone seu cartão de crédito, coisa assim? Não vou negar, às vezes dá um pouquinho de medo, né? Não, é comum isso, mas lojas que são confiáveis eu não tenho nenhum tipo de problema de comprar. Você nunca teve problema? Graças a Deus, não. Você paga por cartão de débito, de crédito, como você faz? De crédito, sempre. Já houve algum problema? Não, nunca tive problema, nenhum hackeio, nada nesse sentido. Deu certo. Você se sente segura comprando? Me sinto bem segura. Uma das grandes questões, antes de a gente falar sobre o modelo, acho que vale pegar o gancho aqui, né, dessa última questão, desse último ponto colocado aqui no VT, que é a segurança, né? Tem muita gente que tem medo realmente de fazer compras, né, de medo de ter hackeado ou de comprar em sites que não são seguros, enfim, serem vítimas de golpes. Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: a gente tem o Mercado Livre, que é um exemplo de uma empresa que cresceu muito, hoje é uma gigante no e-commerce. A gente pode avaliar que esse modelo de negócio, como é o Mercado Livre, como é a Shopee, por exemplo, que na verdade nem é no Brasil, né? Mas tem centros de distribuição por aqui, e outras empresas, elas podem significar uma democratização do trabalho, uma inclusão no trabalho? Pode ou não pode, Patrícia? Então, esse modelo que está posto, eu tenho, acho que é bem difícil afirmar que é uma democratização, inclusive dos acessos e das possibilidades. Vamos lá. Esse modelo de Mercado Livre é uma plataforma que não vende nada direto, não coloca nenhum produto próprio para venda, só faz essa intermediação, né? Aí você também tem um modelo tipo a Amazon, que é um misto, né?
Ele coloca produtos próprios e também oferece a plataforma para outros. E tem um outro que é híbrido, que é como a Americanas, Magalu, que além de ter produto próprio no e-commerce, abre a plataforma e tem lojas físicas. Então, você tem esses 3 modelos de grandes plataformas que colocam à disposição. Mas veja, essa coisa da que você perguntou, da democratização, por que ela é bem mais ou menos? Não é verdade que, em tese, qualquer um pode colocar coisas para vender. Em tese. Mas tem regras a serem seguidas dentro dessa plataforma. Primeiro que a taxa, em média, ela é bem alta. Porque ela gira em torno de 16%, mas ela pode ultrapassar 20%. Isso significa que isso vai para o custo do produto final ou vai para a margem daquele pequeno que está colocando naquela plataforma. E para algum lugar vai esse custo, porque a plataforma cobra isso. Além disso, ela tem um ritmo de entregas, né? de tempo para entregas, né? Que nem o Mercado Livre, tem aqueles full, que entrega super rápido. O pequeno, ele tem estoque, porque ele não sabe quando vai sair a venda, e manter um estoque tem um custo, ou ele não consegue atender os prazos determinados pela plataforma. E ele vai ser excluído dessa plataforma, porque vai vir lá um monte de reclamações que não foi entregue e tal. Então, essa questão de inclusão e democrático não é verdadeiro quando você vê as capacidades de cada um que está ali, né? Dos pequenos, médios. De como é. Numa economia, assim, no funcionamento normal de uma economia, quanto mais consumo, mais vai ter produção, mais geração de emprego, mais geração de renda. A questão é essa, esse aumento de consumo vindo das plataformas pelo comércio eletrônico, com as pessoas comprando mais, isso está gerando emprego? Está gerando inclusão no mercado de trabalho ou não? Não, eu acho que emprego diretamente, eu acho que não, porque a própria, isso há um limite. E uma coisa que tem que compreender que é um pouquinho mais profundo, essa discussão da questão de geração de emprego. Quem teve a oportunidade de ler o livro do Klaus Schwab, que é a pessoa que montou o Fórum Econômico Social, ele mesmo diz ali, logo na primeira edição do Fórum Econômico Social, que daqui a alguns dias, linguagem dele, algum tempo, e aí ele transforma isso num período muito curto, toda a produção mundial para sustentar toda a população do mundo precisará apenas de 20% de toda a mão de obra para produzir tudo o que a população precisa. Se vai ser distribuído de forma igual é uma coisa, é outra discussão, mas que não vai precisar realmente dessa gente toda. Isso significa dizer que por mais que esse mecanismo, essa forma, tanto da produção, mas principalmente na hora de adquirir, vai gerar algum tipo de emprego, evidentemente, numa área que não existia, mas muito longe de resolver o problema do desemprego no Brasil e no mundo. Não é uma coisa aqui do Brasil, é do mundo inteiro. Agora, uma outra questão que eu queria colocar, Patrícia, e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, é o seguinte: a gente tem nesse comércio eletrônico, enfim, nesse nicho de comércio eletrônico, a gente está falando das gigantes aqui, né, do Mercado Livre, enfim, da Shopee. A gente tem também outras formas, que é, por exemplo, quem está fazendo, e principalmente isso aconteceu na pandemia, gente que começou a fazer em casa algum tipo de produto, artesanato, fazer bolo, enfim, qualquer coisa, para poder sobreviver. E começou a vender isso pela internet, pelo marketplace do Facebook ou pelo OLX, enfim, por outras plataformas. E aí eu te pergunto, essas pessoas que estão se tornando talvez um novo nicho, né, de trabalhadores, tem como competir com essas gigantes? Como é que fica a situação dessas pessoas? Eu acho que essa colocação é bem importante para a gente refletir sobre esses marketplaces, essas grandes plataformas, né? Acho que tem aí muito trabalho não pago, que é preciso dizer, tanto dos usuários quanto de quem coloca ali para vender e dos próprios trabalhadores que estão ali por trás da plataforma. Você tem um ganho, as plataformas, né, elas têm um ganho ali que é dessa intermediação, então tanto na produção quanto no comércio, que é o produtivo, mas tem um ganho que é
o ganho que nós, usuários, ao colocarmos os dados, esses dados vão virar ativos. Isso é um outro ganho, né? Então, por isso é que a gente vê, a gente olha e vê os ganhos, os lucros trilhardários dessas plataformas. Alguma coisa tem de errado. Não é possível, num país onde você tem milhões de desempregados, porque nós estamos falando tudo de milhões. Milhões de desempregados, milhões de gente passando fome, entrando na pobreza, tá certo? E, por outro lado, você tem o anúncio do Mercado Livre que lucrou quase, no ano de 2021, quase meio bilhão, né? Num ano, de lucro líquido, Sim. né? Sendo que grande parte é no Brasil. A Amazon, quase 200 bilhões, é tudo em cifras gigantescas. Mesmo as plataformas tipo Americanas ou a Magalu, as cifras são de 500 milhões de lucro líquido, depois que tirou tudo. Então, alguma coisa está muito errado. Daí nós vamos lá para os pequenos. E você diz, será que é um nicho? Acho difícil nesse momento a gente dizer, não, isso pode estar consolidado como um nicho. Não porque o que a gente percebe é que são estratégias de sobrevivência. Né? Então, o trabalhador perdeu o emprego. Puta, eu sei fazer bolo aqui, eu preciso me virar, porque eu preciso comer. Então, isso vira uma estratégia de sobrevivência. Então, neste momento, não dá para a gente imaginar que isso seja um nicho de mercado, né? Não compete com as grandes, inclusive porque tem muito de propaganda nisso. Não compre de qualquer em site que não seja super seguro. Então, vá para as grandes. Você vê tudo isso voltado para as grandes, né? Que você também dificulta aí para esses pequenos, vou colocar entre aspas, empreendedores que na verdade são sobreviventes, que era né? aquilo que a gente até ia dizer, né? Assim, fazer o bolo em casa, fazer o artesanato é a mesma coisa que você ter que sobreviver fazendo Uber ou fazendo as entregas, né? Mas olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes uma dica. Você já conhece o nosso canal do YouTube Cortes TVT? Lá você encontra o que de melhor aconteceu na programação da TVT. Aproveita esse break, vai lá e se inscreve. O Transição, Trabalho e Tecnologia volta já já. Fica aí. Estamos de volta com o Transição, Trabalho e Tecnologia. Qual é o perfil de trabalhador e trabalhadora que o e-commerce procura e como estar preparado para essa análise? Estão aqui com a gente a Patrícia Pellatieri, que é diretora técnica adjunta do DIEESE, e o Francisco Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo. Antes de a gente saber como entrar nesse mercado de trabalho, nós vamos ouvir quem trabalha no setor. A gente vai ver agora uma reportagem que mostra como um atacadista se reinventou durante a pandemia e se transformou em varejista, a partir do e-commerce. Vamos dar uma olhada. Luciano Maeda abriu um comércio atacadista de produtos orgânicos em 2017 em Santo André, no ABC Paulista. Seus clientes eram supermercados e restaurantes. Na época, ele tinha poucos funcionários. Em 2017, mais ou menos, eu tinha 2 funcionários, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente deu uma crescida boa e tal, cheguei a ter 10 funcionários. Aí depois a gente deu uma reduzida para 7. Em 2020, quando a pandemia chegou ao país, as vendas caíram vertiginosamente. Maeda se viu numa encruzilhada. Como sobreviver nessa crise sanitária e econômica? Aí ele se lembrou de 2 coisas. Ele sempre quis vender no varejo. E a melhor maneira de vender no varejo durante uma pandemia é via web, o e-commerce. O seu delivery começou como puxadinho do atacado. Hoje ele representa quanto do seu faturamento? Hoje está meio a meio. Nossa! E como você vê o futuro? Eu quero, na verdade, inverter. Eu quero ter 20% só de atacado e 80% do consumidor final. Por aplicativo, pela internet? Multicanal, na verdade, esse pressuposto, né? Na verdade, WhatsApp, mídia social, site, aplicativo, telefone,
a gente se adequa ao cliente, à realidade dele. Com criatividade e ajuda da tecnologia, o empresário conseguiu sobreviver à pandemia e ainda aumentar o número de clientes. Você hoje ter site, ter aplicativo é muito mais simples, muito barato. Ou seja, não tem por que o empresário não ter presença na internet. Tá muito democratizado o acesso hoje. Eu tenho um site, tá? www.atacadão-orgânico.com.br. Você acessa ele do celular, você acessa do computador e tal, normal, um site normal. E agora a gente está para sair com um aplicativo também. As redes sociais acabam sendo o meio mais fácil de comunicação com o público. Clicando, ele já tem acesso a todas as nossas informações, link para o nosso site, o que facilita muito mais a compra, né? Com acesso ao site, fica fácil. O cliente escolhe os produtos e finaliza a compra de maneira segura e simples. Eu utilizo uma plataforma que eu pago uma assinatura mensal e eu tenho toda a estrutura mais ou menos já pronta. E aí a customização eu faço, né? Vai minhas cores, meu logotipo, minhas fotos. Em poucos minutos, a responsável pela separação dos produtos recebe a lista do cliente impressa. Com a vacinação e a queda do número de mortes por Covid-19, os clientes começam a frequentar a loja. Muitos clientes que pediam no eletrônico, no delivery, né, tá? Começaram a querer também vir presencialmente. Isso em função do meu negócio, tá? Eu mexo com fruta, verdura, legume e tal. Hoje, Luciano está aumentando a sua loja física para varejo. O número de funcionários em relação ao início, em 2017, aumentou significativamente. Hoje a gente está quase chegando nos 20. Ao ver o sucesso do Atacadão, nos vem uma pergunta. Quais foram os critérios que Luciano seguiu para a escolha dos novos funcionários? A principal característica hoje, né, em tempos de internet, né, é a capacidade que o colaborador tem de correr atrás, a proatividade. Eu estou estudando design de produto. E o design de produto ele engloba tanto o desenvolvimento de projetos de gerenciamento, quanto de desenvolvimento de novos produtos, embalagens físicos mesmo, desde móveis, coleções de moda ou projetos de organização de vendas também. Então, estou estudando e me formando nessa área. Eu acredito que a tecnologia ela é propulsora e não, na verdade, ceifadora de postos de trabalho. Será que o Maeda está certo? Chiquinho, você que está mais em contato com essa área, tem emprego? A gente consegue emprego nessa área? A gente percebe, por exemplo, que a moça ela está fazendo análise ou curso de design, enfim, são outras funções, né? Quem vai procurar emprego nessa área tem que ter o que em mente, se é que tem emprego? Diz para mim, Chiquinho. Não, primeiro, é muito discutível isso, porque são algumas questões que aparecem de forma, assim, bastante pontual. E eu não digo que não terá um crescimento, isso vai crescer de acordo com as demandas que vão aparecendo, as necessidades e assim por diante. Mas não é, por exemplo, o perfil no geral, o perfil do trabalhador brasileiro está muito longe do que nós estamos tratando, até porque quem vai disputar uma vaga no mercado de trabalho com esta finalidade, primeiro ele tem que ter um grau de instrução bem mais elevado e ele precisa estar aberto para essas novas funções que passam a existir. E aí não é só a questão do grau de instrução, é estudo especificamente para aquela área específica que está sendo colocada, então, que está sendo demandada. Então, pode ser, e aí a gente vai ter que esperar um pouco mais. Pode ser que isso seja um gerador de emprego, mas, por enquanto, ainda está muito, né, na base de uma
de uma criação meio forçada. Você vê que todos que estão nessa situação têm sempre como ponto de partida a questão da pandemia, né, os efeitos da pandemia na economia, né, que provocou todo. E aí o sujeito vai buscando ali uma forma de saída e acaba encontrando. Mas não é ainda uma coisa, digamos assim, meio ampla, não é uma coisa ainda de regra geral e assim por diante. Mas é uma, digamos, é uma semente, já que a gente está falando aqui que o comércio eletrônico veio para ficar, não é? Patrícia, Isso sim. É por aí mesmo? Essa é uma nova realidade? Então, acho que essa entrevista que passou, acho que ela traz elementos bem interessantes, porque, primeiro, ele optou por ele usa uma plataforma, mas é um site próprio, na verdade, não tem nada a ver com os marketplaces que a gente estava falando, essa intermediação das grandes marcas, né? Então, esse é um elemento importante. E, então, o alcance é menor. E ele disse que, ele falou ali claramente que o presencial voltou a ser mais do que o online. Então, isso também traz elementos para a gente pensar. Tem a ver com o negócio, mas não é só isso. São outras funções, né? São outras atribuições que a pessoa tem que ter, não é? Exato. E com relação, ele falou lá, o que você busca no trabalhador? A proatividade. Proatividade é o que ele diz ali, o que a gente vê na pesquisa que a gente fez sobre as vagas do e-commerce, é que, primeiro, as empresas querem contratar, diferentemente do seu Maeda, mas eles querem contratar por demanda, trabalhadores com uma alta especialização em TI, então analista, desenvolvedor e em marketing, propaganda, porque nós estamos falando de vendas, então é designer de produtos, e aí acumula uma série de funções, né? E é pago por demanda. Então, os salários oferecidos é entre R$1.000 e R$3.000 para fazer um monte de coisas. E aí você tem alguns cargos que são melhor remunerados, que são os gerentes, como a menina que apareceu, que está fazendo designer de produto. Porque ela vai ter que cuidar lá, desde da parte administrativa até a parte de vendas, estoque, até o balanço contábil. Então, é um acúmulo de funções muito grande. Então, é mais especialização com uma renda muito menor. Então, é algo também que a gente precisa estar atento, né? Precisa, não é? E olha, tem procura por alguns cargos no setor, né? Como a Patrícia está dizendo aqui, tem analistas, assistentes e gerentes de e-commerce, analistas de marketing digital, analistas de mídia social, programadores, enfim, a lista é grande. Hoje, durante o fechamento do nosso programa, o nosso repórter Bruno Mascarenhas achou um anúncio para uma vaga de analista de e-commerce, bem curioso, que diz justamente o que a Patrícia está falando agora. Presta atenção para você ver. Oi, André, eu imprimi aqui uma lista de exigências para a contratação de um analista de marketing digital e e-commerce. A lista é a seguinte: para esse cargo a pessoa vai ter de fazer atualização de sites e-commerce, atualizar com análise de concorrente e oportunidades, especificar nos canais de venda, fazer análise de concorrência e oportunidades. realizar atualização de páginas, certificações de qualidade e confiança e testes no site. Atuar com tratamento de imagens, cadastro, controle e alimentação de planilhas em Excel. O perfil desse candidato tem de ser ter capacidade de aprendizado e de ser proativo, desejável Photoshop. O salário que essa pessoa vai receber, que é oferecido por essa empresa, é de R$ 1.700.
R$ 1.700. Você percebe que a gente teve que acelerar, né, a reportagem do Bruno, porque senão o programa ia ter 2 horas de duração, tamanha lista de atribuições que a pessoa precisa ter para ganhar um salário como esse. Né? Por exemplo, ela precisa ter é desejável ter conhecimento em Photoshop. Quem não sabe o que é Photoshop, é um programa de edição de imagens, não é? É uma coisa mais avançada, pelo menos até algum tempo existia curso para fazer isso, você pagava um curso e não era barato. Tudo isso para ganhar R$ 1.700. Agora, esse valor R$ 1.700, Patrícia, você estava falando agora sobre faixa salarial de até de 1.000 a 3.000. 1.700 é exceção ou isso é via de regra para a oferta de emprego nessas vagas? Assim? Da pesquisa que nós fizemos, do levantamento que nós fizemos, tem muitas vagas que está lá a combinar, né? Então, a gente não consegue levantar, mas do levantamento que nós conseguimos fazer, essa é regra. Os salários são nessa faixa, né? Entre 1.000 e 3.000. Então, 1.500, 1.700, essa é a faixa ofertada para essas funções, né? E a gente estava falando, né, Chiquinho, sobre justamente o que a gente conversava antes do VT, que é o aumento de atribuições, ou a pessoa precisa saber mais coisas para poder assumir vagas, não é? Pois essa é uma questão extremamente importante, porque se você colocar realmente em termos de números, né, o quanto que esse trabalhador gastou, de certa forma, de tempo, de recursos, né, de uma série de coisas para ter esta formação e, ao final, receber por esta formação, quer dizer, você, na realidade, o que a reportagem que o Bruno trouxe, ele está falando de um trabalhador, em qualquer época, de um trabalhador polivalente, que o camarada precisaria até adivinhar certas coisas, né? Então... E o salário é isso. E cada vez mais vai ser assim. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, não acredito, porque essa é uma regra do capital. Quer dizer, te exige muito, te paga pouco e você ainda fica, de certa forma, com uma dívida, como muitos dizem por aí. Olha, uma autoexploração, exatamente, né, é uma autoexploração. Eu estou lhe dando emprego, o que mais você quer? Só falta dizer, ainda quer salário? Aquela mentalidade, infelizmente, retrógrada de parte do empresariado, né, de achar que faz um favor para o trabalhador de dar emprego. Agora, eu queria voltar nas gigantes que a gente estava falando agora e citar o caso da Amazon. Patrícia, eu sei que você tem algumas informações, foi feito um levantamento sobre como é o quadro, como é o mercado de trabalho, né, na Amazon. O que você pode contar para a gente? Então, a gente fez recentemente, em parceria com a Uniglobal, um estudo sobre a Amazon aqui no Brasil, porque ela tem crescido muito. Em cada localidade, ela sempre anuncia que gerará milhares de empregos, né? Foi assim no Ceará, foi assim em Pernambuco. E o que nós temos efetivamente que empregos diretos são muito inferiores, não atinge aqueles números, são poucos. Você tem um grupo de trabalhadores com altos salários, né, nessas funções. Altos salários, veja, altos salários frente ao mercado brasileiro que tem salários baixos, né? Nós somos um país de baixa remuneração, então... Perto disso são salários melhores para cargos de gerências, né? E uma gama enorme de trabalhadores que são precarizados, que são os chamados empreendedores, né? Trabalhadores de si mesmo, que são os entregadores, enfim, aí a gama é enorme. E olha, Patrícia, quando a gente fala sobre organização dos trabalhadores por melhores salários e direitos, a gente tem um bom exemplo. Trabalhadores de um depósito justamente da Amazon, lá na cidade de Nova York, conseguiram uma vitória considerada um marco. Eles aprovaram em 1º de abril desse ano a criação do primeiro sindicato de empregados da empresa nos Estados Unidos. A agência France Press, parceira da TVT, acompanhou esse momento histórico para os trabalhadores da Amazon e nós vamos dar uma olhada agora. Dia histórico para os trabalhadores da Amazon. Foi aprovada a formação do primeiro sindicato do gigante da web, um marco para a empresa que se opunha à sindicalização de funcionários.
os trabalhadores do depósito Staten Island JFK-8 decidiram por 2.654 votos a favor contra 2.131 pela sindicalização. Eu me sinto incrível, me sinto exuberante. Estou tão orgulhosa de fazer parte desta família sindical. É um momento histórico e me sinto orgulhosa de fazer parte disso. E o que significa para mim é que estamos mudando a história, você sabe. Não apenas para os trabalhadores da Amazon, mas para todo o movimento trabalhista. Honestamente, é algo sem precedentes. Quero dizer, para um grupo de pessoas enfrentar a maior corporação do mundo e eles ganharam. Sim, é realmente sem precedentes. Não sei o que dizer. É incrivelmente histórico. Em jogo estava a capacidade da Amazon de permanecer livre de sindicatos em seu mercado doméstico, um status que a empresa protegeu ferozmente desde o início das atividades na década de 1990. A companhia de Jeff Bezos argumenta que a sindicalização vai prejudicar as relações diretas entre a empresa e os trabalhadores e não garante melhores salários ou segurança no emprego. Este vai ser o catalisador da revolução. Isso é exatamente o que isto é. Vocês todos testemunharam isso. Isso é tudo o que posso dizer sobre isso. Este é o catalisador da revolução, assim como no Starbucks. Todos vocês veem o que está acontecendo com o Starbucks se sindicalizando por todo o país. Esperamos o mesmo resultado. Já temos interesse em 18 unidades diferentes em vários estados diferentes. Trabalhadores vindo até nós. Queremos ajudar cada pessoa que pudermos. A gente está, infelizmente, chegando quase no final do programa, mas eu quis encerrar o programa, né, deixar essa mensagem, porque é uma mensagem mesmo, né, para o final, justamente para dar a ideia de que os trabalhadores desorganizados, ou não organizados, né, desorganizados não é o termo, mas aqueles que não estão organizados, eles têm aí uma referência, eles têm um exemplo de que conseguiram se sindicalizar para garantir direitos. Então, assim, uma pergunta final que eu faço para vocês é: realmente representa uma luz no fim do túnel para que esses trabalhadores, não só trabalhadores como os da Amazon, mas para Uber, enfim, os entregadores, eles possam ter uma forma de garantir direitos no futuro, Chiquinho? Sim, eu acho que esse primeiro é um exemplo muito grande de luta, né, de perseverança, né, de ter claro qual é a necessidade realmente de ter por trás de si uma entidade que possa protegê-los. Aí nós estamos falando de sindicatos, concretamente, que no Brasil e no mundo inteiro é necessário que exista. E eu aproveito para dizer que, neste caso aqui, nós estamos na contramão. Quer dizer, nós temos um governo brasileiro que insiste na exterminação dos sindicatos por completo. Então, eu acho que a vitória que essa rapaziada tiveram é algo que sinaliza realmente para um futuro um pouco melhor. Patrícia, rapidamente para a gente fechar, é uma luz no fim do túnel? Ah, sem dúvida, né? Porque mostra exatamente, como o Chiquinho falou, que as empresas, embora as plataformas pareçam algo inatingível, né? Porque você é controlado por algoritmo, mas elas de fato não querem a organização, porque isso. A organização leva à melhoria, não há outro caminho. Então, é a tentativa de isolar cada um no seu cantinho, porque assim ela pode ganhar livremente. Então, é sem dúvida nenhuma uma luz no fim do túnel, e acho que a tendência é que isso se espalhe. Muito bem, eu queria agradecer demais aqui a participação do Chiquinho, da Patrícia, agradecer você também que está em casa, nas redes sociais, que nos acompanhou até aqui. Gostou do nosso programa? Vai então até as nossas redes sociais, se você não estiver nela, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente se encontra na próxima segunda ou a qualquer momento pela internet no Transição, Trabalho e Tecnologia. Até lá!